Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui. Agradecer demais aos organizadores. Concordo com você que é um baita de um evento, não é? Pena que a gente está numa vida tão corrida, né? Mas assim, eu acho que em 2 dias, 3 dias, a gente tem que decretar feriado na cidade. Que tal? Hã? Boa, né? Então tá bom. Então, assim, primeiro, agradecer o convite por estar aqui hoje, né? Adorei sua palestra, viu, Rodrigo? Tá? Virei fã, tá? Virei fã de vocês. Falar um pouquinho do nosso projeto. Eu sou professora da UFSCar. Eu estou na UFSCar há 15 anos, tá, Rodrigo? Em São Carlos já são 23. Eu fiz minha formação toda em computação, eu fiz a formação na USP e hoje eu sou professora na UFSCar. E o que eu vou falar para vocês hoje é do nosso projeto, um projeto FAPESP, tá? Se vocês quiserem colocar. Tá bom. É um projeto FAPESP que acabou de encerrar, então ele teve um projeto de duração de 2 anos e meio, mais ou menos, e ele foi realizado ali no departamento. Eu sou do departamento de computação, professora Vânia, que é a coordenadora do projeto, também é do departamento de computação, mas nós temos colegas ali da psicologia, da medicina, da terapia ocupacional, e também uma parceria com uma professora da Federal do Triângulo Mineiro. E esse projeto, assim, eu vi muitos links, muitas intersecções com a palestra do Rodrigo. Minha palestra foi mudando enquanto você falava, né? Ele também surgiu de uma necessidade de um caso real que aconteceu. Infelizmente, em 2018, nós perdemos um aluno nosso por um caso de depressão. E aquilo me chocou tanto, a mim e a Vânia, e nós somos colegas de porta ali, e a gente falou, isso não está legal. Eu trabalho com processamento de linguagem natural, eu faço parte desse grupo aqui, do Brasileiras em PLN, e a Vânia trabalha com interação homem-máquina, né? Então são as nossas principais áreas de trabalho. Eu trabalho com aprendizado de máquina, processamento de texto é com aprendizado de máquina. E a gente falou assim, não, a gente tem que juntar as nossas expertises e fazer alguma coisa para tentar mudar a realidade do mundo agora, né? Então o Rodrigo falou de hardware, eu vou falar de software, né? Ele falou de um problema que o hardware controla, né? Um problema de hardware, que é o nosso crânio ali dentro, e eu vou falar de software, o que está na nossa cabeça, tá? O que é a saúde mental? Bem, hoje em dia todo mundo sabe o que é, porque isso está assim do nosso lado, né? No nosso filho, no nosso vizinho, no nosso pai. Então ele é um estado, aqui falando de uma maneira mais simples, né? É um estado de bem-estar que afeta o modo como a pessoa reage às experiências da vida e lida com as suas emoções. Então, quando você está bem, às vezes uma coisa que é muito ruim naquele momento, se você está bem, você reage melhor. Às vezes não, às vezes é uma coisa tão pequena, mas se você não está bem, você reage muito mal. Tá? Isso tem a ver com a sua saúde mental. Então, o Amiv, ele é um amigo virtual, porque ele existe. E aqui tem, quando eu uso esses verbos que só as pessoas fazem, né, gente? Eu coloco bem entre aspas, ainda mais na época de ChatGPT e essas IAs que tem por aí, só para deixar claro para vocês que ele não existe, não é? Tá bom? Não como nós existimos, tá? Mas ele é um amigo virtual, então ele está presente ali no aplicativo, nas redes sociais, tá? Onde quer que a gente queira colocar ele. Então ele é um amigo por quê? Porque a ideia do Amiv é que ele esteja presente na sua vida. E quando ele perceber, entre aspas de novo, que você não está legal, ele vai lá e chama você para conversar, tá? Vamos pensar dessa maneira. E para quem que o Amiv foi desenvolvido? Ele foi desenvolvido para pessoas que no nosso projeto a gente fala de pessoas com possível perfil depressivo. Então, em nenhum momento nós estamos fazendo diagnósticos, tá? Então, nós estamos identificando pessoas que podem ter um perfil depressivo. E o perfil aqui é interessante porque a gente está falando da pessoa na vida virtual dela. O Amiv não a conhece pessoalmente. Então, é o perfil dela que pode ser depressivo, não a pessoa em si. Tá? A gente também tem que tomar cuidado com esses links. A gente sabe que tem uma conexão, mas não necessariamente é direta. Então, ele foi criado porque a depressão, gente, ela causa sofrimento, né, clinicamente significativo, ou prejuízo no funcionamento social, profissional, ou em outras áreas importantes dos indivíduos. Isso é um problema que a gente sente que é frequente, mas os números também mostram, né? 5% dos adultos global, isso são dados da OMS de 2022, tá? 5% dos adultos, a depressão afeta 5% dos adultos globalmente, mundialmente. Afeta mais ou menos 15% dos brasileiros. E no público universitário, esse número é o dobro, 30%. Isso mundial e também no Brasil, tá? São os dados muito próximos de cerca de 30%, tanto no mundo quanto aqui. Então, a gente sabe que o público universitário enfrenta dificuldades, peculiaridades, que mudam também o seu perfil, a sua saúde mental. Então, o Amiv surgiu lá em 2020, foi a ideia, né, que a gente escreveu o Amiv,
para investigar uma nova solução em computação para a internet. Então, a gente já nasceu virtual, não é? Que pudesse apoiar a identificação de usuários brasileiros, nosso público aqui foco são os universitários, com possível perfil depressivo, e fornecer e testar clinicamente uma intervenção autônoma, especializada e personalizada. Então, de novo, aqui eu faço um link, né, com a palestra do Rodrigo. A gente tem a identificação, e eu vou falar de sintomas também de depressão, e a gente tem a intervenção. Então, vocês já entenderam o que é a intervenção da palestra dele, né? No nosso caso, a nossa intervenção é o nosso amigo virtual. Então, vejam, o projeto ele surgiu para juntar a identificação por meio de sinais fisiológicos. Então, os nossos voluntários eles usaram um smartwatch para a gente pegar os sinais fisiológicos deles. E também escalas psicométricas que a gente conhece na literatura, como PHQ-9, quem aqui é da saúde, tá? Respostas dos usuários para isso. E a ideia também era a gente juntar as postagens textuais para a gente gerar os dados e aí pensar, a pessoa escreveu uma coisa na rede social, o relógio dela coletou um determinado dado. Será que, olhando para esses fatores, eu não consigo fazer um diagnóstico mais preciso do que se eu olhasse para cada um deles separadamente? Tá? No final do nosso projeto, na verdade, os textos, né, as coisas que as pessoas escreviam nas redes sociais, usaram mais para a gente guiar a conversa do nosso amigo virtual do que para fazer a identificação em si. Tá? Contando um pouquinho da nossa trajetória, tem algumas premissas do Amiv que são: os nossos voluntários, eles fornecem para a gente o que eles querem. Tá? Então, quem é de aprendizado de máquina já viu um grande problema nisso. Eu não posso sair coletando dados sem que alguém me dê a permissão expressa para eu fazer isso. É o que a gente faz no Amiv, não é o que outras pessoas fazem por aí, certo? Então, com isso, já viu o problema, né? Nós tivemos poucos dados. Tá? Então, nós tivemos aí, na nossa primeira fase de coleta de dados, nós tivemos 89 estudantes que foram selecionados, na verdade, para o estudo. Outros também se voluntariaram, mas a gente também tinha limitação de smartwatch e coisas assim. E a gente coletou os dados deles por 4 semanas, tá? Então, a gente tem um pouquinho aqui dos sensores, a gente coletou frequência cardíaca, a qualidade de sono, horas de sono, frequência de sono, se fazia ou não exercícios, quantidade de passos, coisa que todo mundo que tem um smartwatch aqui, né, sabe que consegue coletar essas informações. Nas redes sociais, as pessoas podiam compartilhar com a gente, de novo, se elas quisessem, os dados das suas postagens de Facebook, né? O pessoal que fez o projeto era velho, então a gente tem Facebook, aí a gente pensou, vamos falar Facebook, né? Os nossos alunos quase ninguém tem Facebook. Então a gente adicionou também o Twitter, tá? Mas por que o Facebook? O Facebook veio da motivação, eu acho que os universitários conhecem os segredos universitários, né, que são páginas anônimas que você posta, né, anonimamente, e você faz um desabafo sobre a sua vida corriqueira universitária. Foi esse primeiro conjunto de dados que nos levou a rotular os sintomas. Então, a gente tem um conjunto de sintomas que vão desde problemas de sono, alterações no apetite, depressão, assim, humor deprimido, né, apatia. Tá? Então, a gente tem uma série de sintomas que as pessoas, sim, expressam nos seus textos e que os nossos especialistas em saúde mental conseguiram, sim, identificar trechos de textos que denotavam aqueles sintomas. Tá? Então, por isso que veio essa ideia de usar o Facebook lá originalmente. E dentro do nosso aplicativo, né, isso daí várias coisas são captadas, então, pelo smartwatch, mas também são nas redes sociais e são coisas que a gente coleta do aplicativo. A pessoa pode ir lá e responder questionários, por exemplo, o PHQ-9, que faz 9 perguntas ali sobre o seu estado de saúde, tá? E dá um valor ali, um número, né, uma métrica. Isso é aplicado pelos profissionais da saúde manualmente na frente deles. A gente só colocou no aplicativo. E também uma escala, um questionário de sentimento subjetivo, para a pessoa dizer assim, como ela se encontra naquele dia. Tá? Então, eram outros dados que nos ajudavam a fazer uma rotulação, aí, idealmente, né, desses estudantes. No final, o que nós conseguimos com o nosso dataset foi de apenas 32 estudantes. Né? Então, daquele 89 que participaram, 32 a gente conseguiu filtrar de dados que a gente poderia dizer, opa, daqui dá para tirar informação. Por quê? Porque tinha dia que tinha voluntário que tinha dia que não mandava os dados. Não é? Tinha dia que teve gente que não fez nenhuma postagem numa rede social. Então, eu não conseguia fazer o casamento da postagem da rede social com os sinais fisiológicos. Tinha gente que estava usando relógio e tinha gente que não estava usando relógio. Teve, então, vários percalços aí nesse processo.
Mas a gente conseguiu, desses poucos alunos, fazendo dados estatísticos, nós temos professor de estatística também no nosso projeto, que nos ajudou como colaborador, a gente conseguiu, sim, olhando só para as features baseadas nos sinais fisiológicos, nós conseguimos, tirando alguns outliers aí, a gente conseguiu ver que o pessoal que tem PPD, ou seja, o possível perfil depressivo, ele tem um comportamento um pouco diverso daqueles que não têm PPD. Isso só com sinais fisiológicos, tá? Porque a gente sabe que, às vezes, a pessoa não dormiu bem aquela noite, mas foi porque ela foi para uma festa. E aí você não consegue, você não pode dizer que sempre o não dormir bem denota um sintoma de alteração do sono, tá? E aí, a partir desses dados, nós fomos fazer o processo, bem como o pessoal que faz, o pessoal de interação, né, homem-máquina, costuma fazer. Então, é como se a gente fizesse uma imersão dentro daquele ambiente, né? Então, a gente criou grupos focais para definir, por exemplo, quem são essas pessoas do nosso público-alvo, né? Então, nós criamos personas, né, que seriam representativos daquele grupo dos nossos voluntários, dos dados que foram ali coletados, fornecidos por eles. E também já pensando de como é que seria essa nossa intervenção, como é que seria essa nossa comunicação com os nossos usuários, né, as pessoas que usariam, os nossos amigos, né, os amigos do AMIV. Então, na definição das personas, né, esses são os nossos, as 6 personas que nós definimos. Então, vocês podem ver que tem uma variação aí de faixa etária, ainda dentro dos universitários, mas nós temos aqui pessoas que exemplificam alunos de pós-graduação, de graduação. Nós temos variação de raça, de gênero. Tá? Então, nós tentamos, assim, com o pessoal da psicologia, tá? Cobrir aí uma variedade de características. Por quê? Porque, às vezes, o estudante de sociologia tem um fator de risco no ambiente dele que é diferente de uma estudante na computação. Tá? Então, a gente sabe que as coisas podem ser diferentes de acordo com os perfis que você tem, os contextos nos quais você está inserido. E a gente também, nesse projeto, também tentou identificar fatores de risco e fatores protetivos, tá? Para a depressão. Então, mostrando aqui um perfil de uma dessas personas, né? Aqui tá, só para vocês terem uma ideia do que quando a gente trabalha com personas, a gente cria mesmo. É como se ela passou a ter vida. Então, a gente pergunta, como é que a Mayumi estaria se sentindo nesse caso? Né? E os nossos voluntários, nós tivemos vários trabalhos em paralelo com o AMIV, o grande projeto. Né? Então, teve um trabalho de TCC que perguntava isso, olha, você, com esse perfil, como você reagiria nessa situação? Tá? Então, para a gente coletar aí quais seriam os efeitos dos fatores de risco protetivos em cada uma dessas personas e como que seria a abordagem na nossa conversa com elas. E aí, então, depois dessa primeira fase aí de análise, né? Então, com a frequência cardíaca, exercício físico, aqui, esses daqui são os nossos sinais fisiológicos, coletados ali tanto pelo smartwatch como pelo nosso celular, né? Com o aplicativo do AMIV. Então, a gente tem um aplicativo do AMIV, por trás tem toda a parte computacional que vocês podem pensar, o banco, a segurança, as postagens dos alunos, só falando um pouquinho mais da minha parte de processamento de linguagem natural, em nenhum momento a gente armazena essa postagem. Uma vez que a gente trata o texto, a gente só armazena o sintoma identificado. A gente de jeito nenhum tem esse texto, porque tem várias coisas de controle de dados das pessoas. Se aquela pessoa não quiser que aquele dado dela nunca mais seja utilizado, ela tem esse direito. Então, não é para ficar guardando os dados das pessoas por aí. Então, a gente não guarda, tá? Não guardamos. Guardamos só sinais fisiológicos. Inclusive, ninguém sabe quem são os voluntários. A partir do momento que a pessoa se cadastra, ela vira um número. E, a partir disso, todas as identificações no banco, ela é um número. Até para casar as informações de gênero e idade, são outros processos completamente separados. Tá? Então, a gente também colocou na AMIV uma opção de um diário, em que a gente percebeu, então, que eles não iam nas redes sociais sempre para falar coisas. Até pensamos porque, sabendo que o AMIV poderia ler aquilo, pode ter inibido a pessoa a ir lá e desabafar. Né? Na rede social, não, mas talvez num diário para o AMIV, talvez para ela seja interessante. Então, a gente também colocou um diário aí para entrar com essas informações. E então, vou falar de todo esse processo do AMIV até a parte de avaliação dele, tá bom?
Então, como é que foram os modelos de classificação aqui, né? Então, a gente entra com os dados, a classificação na versão final do AMIV, e só para deixar claro para vocês, a gente está numa prova de conceito, por enquanto, o estado atual do AMIV. É como se a gente fosse aquela tampinha de garrafa que o Rodrigo mostrou, tá bom? É só lá o primeiro teste para mostrar que funciona, tá? Então, a partir dos sinais fisiológicos, a gente identifica ali possível perfil depressivo e, de acordo com o que a pessoa escreve nas suas redes sociais e cede para a gente, para o AMIV, para ele poder ler, e no diário, a gente guia possíveis conversas que o AMIV vai ter com essa pessoa, tá? Então, a associação entre os sintomas aí e os determinantes de sofrimentos aí são os que dão essa associação é o que dá origem aos temas de conversas aí. E sempre a pessoa é convidada para conversar. O AMIV fala: oi, tudo bom? Percebi que você não está muito legal hoje porque você comentou sobre um problema com um colega seu, tá? Estou assim, generalizando, tá, pessoal? Mas não sei exatamente quais são os diálogos, tá bom? E a pessoa pode escolher conversar ou não. Ah, não quero conversar, quero seguir em frente. Aqui a gente tem um exemplo de um diálogo, né? Então, os nossos profissionais da saúde montaram os diálogos. Não tem nenhum modelo de linguagem por trás, tá bom? Só para deixar claro. Não temos chat GPT por trás. Porque, de novo, a gente entende que esse é um assunto que não é para a gente deixar na mão 100% de uma máquina que não é confiável. Se vocês quiserem conversar mais sobre isso, depois a gente fala, tá bom? Então, a gente começa aqui numa conversa e toda a conversa ela é guiada por opções. Até mesmo porque a gente não queria, por exemplo, que o nosso usuário fosse capaz de colocar um texto livre em que ele dissesse uma coisa muito forte do tipo: eu não estou legal, eu quero me matar. E o nosso AMIV não ser capaz de lidar com isso. Tá? Então, a gente não pode deixar essa opção, porque o AMIV não vai ser capaz de lidar com isso e como a pessoa vai se sentir com o AMIV não sendo capaz de lidar com aquilo, sendo que, teoricamente, ele é um amigo para aquilo. Tá? Então, tem várias decisões de projeto que são muito importantes quando a gente desenvolve um projeto dentro de uma área assim, de saúde mental. Outra coisa muito legal que a gente teve em todo o nosso processo, os nossos voluntários não foram só pessoas que doaram dados para a gente. Não, elas participaram do processo. Então, no AMIV, a gente fez um processo que se chama Human in the Loop. Ou seja, o humano está ali como parte pertencendo mesmo de todo o processo de aprendizado. Então, ele fornecia os dados, esses dados aí entravam na nossa base de dados, a gente gerava esses modelos. Mas, para fazer esse processo, os dados eram validados pelo próprio usuário. Por exemplo, a gente falava assim: olha, eu estou vendo aqui que você não dormiu bem hoje. Isso é fato? Ele fala assim: não, desculpa. A pessoa pensa, né? Não, meu relógio ficou sem bateria, não tem nada a ver, esse dado está errado, ele não condiz com a realidade. Então, o próprio voluntário validava para a gente aqueles dados que eram confiáveis ou que não eram confiáveis. Os que eram confiáveis entravam no nosso banco de dados para fazer o aprendizado. Tá? E da mesma forma, os nossos voluntários também validavam o final do processo, não é? Então, uma vez que eu sugeri para você um tema de conversa, porque eu acho que você tem algum sintoma aqui, né? Possível sintoma, e aí isso faz sentido para você ou não faz sentido? Então, de novo, a gente tinha aí o humano no loop, tá? Nesse processo. E aí a gente passou, então, por uma segunda fase, na nossa fase de estudo clínico. E aqui, no nosso caso, a gente não pode fazer como o Rodrigo, que faz com ratos, né? Então, a gente faz com pessoas, certo? Então, os nossos voluntários do AMIV, isso tudo, gente, tudo passando pelos comitês de ética, tá? Tem aqui os números deles. Então, os nossos voluntários do AMIV são estudantes universitários da UFSCar. A gente tentou coletar voluntários de todas as cidades nas quais a UFSCar tem campus. Conseguimos em algumas fases e não em todas. Tá? Então, o nosso estudo final, que foi o estudo clínico mesmo para verificar se esse nosso protótipo do AMIV é viável ou não, foram 42 participantes. Tá? Então, a gente colocou metade deles no grupo controle. E veja que aqui não era um grupo totalmente controle que toma um placebo, porque o AMIV, que não tinha a interface de chatbot, a intervenção, a identificação, era muito diferente do que tinha. As pessoas sabiam. O pessoal que estava no grupo placebo, né, controle, não usava o smartwatch, os outros sim. Né? Então, elas sabiam que elas não estavam sendo monitoradas ali. Tá?
Outro fato importante, em todo o nosso processo, com todos os nossos voluntários, eles tinham apoio de psicólogos para acompanhá-los em todo o processo. Durante o tempo que eles eram nossos voluntários, os psicólogos fizeram acompanhamento com eles, tá? Então, outro fator, mas nós não podíamos deixá-los desamparados, certo? Mas é outro fator que pode ter influenciado também nos nossos resultados, tá? Então, é isso que nós fizemos aqui da avaliação. Em termos de resultado, né? Como vocês viram, a amostra pequena, também das pessoas que avaliaram. Tem pessoas desistiram, às vezes, no processo, até mesmo porque você tem que pensar, nós estamos num público-alvo, que às vezes a pessoa está com depressão, e quem está com depressão, um dos sintomas é, eu não quero fazer nada, eu não tenho vontade de ajudar. Eu falei que eu ia participar desse projeto, mas eu não estou afim, mudei de ideia, eu não quero mais isso para mim. Tá? E também era um direito do nosso voluntário desistir na hora que ele quisesse. Então, a gente tem que saber que todas as premissas que nós assumimos no começo do AMIV para fazer de maneira correta podem ter levado a gente a ter menos dados e menos resultados do que nós gostaríamos, tá? Bem, mas 76% gostaram dessa experiência, né? Apenas 5%, ali quase 5%, não gostaram, né? Não gostaram do AMIV, então a gente acha que foi, seja lá o que a gente tenha feito, ali a gente fez bem feito, pelo menos as pessoas não odiaram aí o nosso processo, né? O AMIV ele foi considerado fácil de usar, mas teve algumas controvérsias aí em relação... Só estou resumindo, tá, gente? É muito gráfico, é muita coisa. Alguma controvérsia em relação ao uso diário. Mas nós também nem queremos que as pessoas sintam a necessidade de usar o AMIV todo dia. Na verdade, a gente gostaria que a pessoa usasse o AMIV muito esporadicamente, que deixasse de usar o AMIV muito rapidamente, porque isso significaria que, opa, tá bem, não precisa ter o AMIV perto dela, monitorando. E aqui é um outro resultado que a gente gosta muito de ver, é um box plot aí para mostrando como é que estava o resultado assim das pessoas do grupo que não teve o AMIV, né, que aqui a gente chama de placebo, né, não foi o AMIV completo, foi um AMIV mais simples, né, que não tinha interface, a pessoa respondia às escalas psicométricas, o questionário de sentimento, mas em nenhum momento o AMIV usava os dados fisiológicos ou as postagens da rede social para fazer uma coleta de sintomas e disparar alguma conversa. Tá? Esse que era o placebo. Já o completo fazia tudo isso, então ficava lendo os sinais fisiológicos, ficava fazendo esse processamento, quando notava alguma coisa, disparava um alerta, aí de acordo com o que tinha nas postagens da pessoa, chamava para uma conversa. Tá? Então, nós temos esses dois grupos, então, como a gente pode ver aqui no começo, né, essa daqui são as escalas, né, do PHQ-9, e a gente vê que depois, né, de um uso, assim, todo mundo aqui melhorou, né, vamos pensar assim, mas o pessoal do que usou o AMIV completo, lá, os resultados mostram que teve uma diminuição no PHQ-9 com o AMIV completo. Então, assim, problemático para a gente seria se tivesse piorado a situação das pessoas, não é? Então, assim, mal nós não fizemos, e pelo questionário de avaliação que eles deram para a gente, eles gostaram de usar, e sim, usariam, não diariamente, espero que porque não precise, mas usariam, tá? Ok? E para fechar, né? Eu sei que a gente está um pouco... Dei uma corridinha aqui para o tempo de vocês. Eu gostaria de destacar alguns pontos, né? Eu acho que quando a gente fala de projetos em saúde mental, a gente tem que ter preocupação muito mais forte, muito mais séria, assim, até o último fio do nosso cabelo, com questões de ética e de segurança, tá? Eu tenho outros projetos de processamento de linguagem natural, por exemplo, que mexe com textos, com tweets da política. Tem problema de mexer com aqueles tweets da política. O que eles estão falando lá? Mal de um partido, bem de outro? Tudo bem. Agora, se você está falando da saúde mental de uma pessoa, você tem que tomar muito cuidado com como você manipula aquele dado, o que você faz, qual uso você faz daquele dado, tá? Então, ética e segurança são fundamentais. O que acontece na nossa área quando a gente mexe com dados de saúde? A gente não tem esses dados disponibilizados por aí. Então, quando a gente fala de aprendizado de máquina, que nem o Rodrigo falou, eles estão coletando os próprios dados, e você mesmo disse aqui, né? Não existe banco de dados disponível para dados como vocês estão coletando. A mesma coisa acontece para a gente. A gente não tem dados de sinais fisiológicos do público universitário brasileiro disponível. Nós não temos, na minha área eu chamo de corpus, né? Que é um conjunto de textos. Nós não temos textos
disponíveis por aí de pessoas que falam sobre sua saúde mental. Todos os conjuntos de dados textuais são fechados. Eles não podem ser divulgados, tá? Então, é difícil para a gente avançar na área se a gente não tem dados para continuar fazendo o treinamento dos modelos e aperfeiçoando eles, tá? Então, a pouca quantidade dos dados foi um dos grandes impeditivos. Lembrando que a pandemia também nos afetou, né? O AMIV começou em 2021. 21? Foi 22, 23? 21. Então, assim, e aí como que nós íamos ter os voluntários universitários se os universitários em pandemia não estavam por aqui, não é verdade? Tá? Então, até essa dificuldade, como é que a gente manda os relógios para casa das pessoas para elas usarem, tinha essas coisas assim, tá? Pandemia, né? Você não podia nem mandar um relógio, como é que você ia garantir que o relógio voltaria sem Covid? Tem tudo isso, né? Muito difícil, tá? Então, a pandemia também teve um impacto bem difícil no nosso processo aqui de coleta de dados. E no caso dos dados textuais, especificamente, falando dos trabalhos que eu tenho com os meus alunos, nós notamos que tem sintomas que são fáceis de serem diagnosticados a partir do texto, porque você não tem uma variedade de terminologia para expressá-los. Eu não dormi bem, nossa, eu estou varado a noite toda, sabe? Para falar que você não dormiu bem, não tem muitas opções. Agora, vai falar que você não está se sentindo bem, que você está com sentimento de angústia, tá? A gente geralmente usa muita linguagem figurada para fazer isso. E linguagem figurada é uma coisa que você precisa ter contexto, que nenhum humano, sem o contexto adequado, não consegue entender aquilo. Tá? Então, a gente também tem essa dificuldade. O que nós notamos dependendo do tipo de sintoma, é mais difícil de você detectar no texto. Agitação, pessoal, como é que a gente coleta agitação no texto? Não é? No sinal fisiológico pode ser, a pessoa não para com a perninha lá, né? Isso altera, sei lá, o braço. Né? Agora, no texto, como é que você detecta a agitação ali? Então, tem muitas coisas que ainda podem ser melhoradas e aperfeiçoadas, e por isso que o AMIV vai continuar. O primeiro projeto FAPESP terminou, mas a gente vai continuar. E aí, o nosso foco vai ser bastante na personalização dessas intervenções, que a gente acha que o grande diferencial é isso. A gente não quer que seja um amigo genérico. Para uma resposta genérica, a gente tem já modelos que fazem isso. A gente não quer essa resposta genérica, a gente quer a resposta específica que a Mayumi precisa naquele dia porque ela não foi bem na prova, porque ela teve uma briga com um professor, porque ela teve algum caso de assédio aí que ela não está lidando bem, tá? É isso que a gente quer, tá bom, pessoal? Então é isso, obrigada pela atenção de todos, fico por aqui.